No vídeo de hoje, vamos trazer o HGRU11, o Fundo de Renda Urbana do Credit Suisse. Se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo, que é basicamente um fundo de tijolos com imóveis focados em duas áreas específicas, educacional e varejo. Começando pelos imóveis voltados para a educação, temos o prédio do IBMEC no Rio de Janeiro, totalmente ocupado para um único locatário. Temos o prédio da Universidade Estácio, em Salvador, um imóvel de maior porte, 32 mil metros quadrados e totalmente locado. Em São Paulo tem o prédio da Avenida Angélica, que abriga a São Judas. Nesse prédio, o fundo possui participação de 69% somente, e ele está com vacância zero. Outro prédio na cidade de São Paulo é o Santo Alberto, com zero vacância. E por fim, na área educacional, temos o imóvel Vila Leopoldina, com vacância zero, um prédio de maior porte com 23 mil metros quadrados. Falando agora dos imóveis voltados para a área de varejo, na Grande São Paulo temos diversos imóveis de porte parecido, de aproximadamente 24 mil metros quadrados, todos eles com um único inquilino e vacância zero. Temos o Big Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, o Maxi Joaquina Ramalho, o Sans Clube Morumbi, o Big Granja Viana, na Raposo Tavares, e a loja Big em São Bernardo do Campo. Seguindo nesta categoria, temos o Sun Clubs na Radial Leste, uma loja de menor porte que os anteriores, com 14 mil metros quadrados. No interior de São Paulo, temos duas lojas do Suns Club, uma de 7 mil metros quadrados em São José dos Campos e outra de quase 16 mil metros quadrados em Campinas. Em Curitiba, o fundo possui duas lojas locadas para o Suns Club, uma na rodovia Curitiba-Ponta Grossa e outra na Estrada da Ribeira. Falar de alguns agrupamentos de diversas lojas do qual o fundo possui participação, começando por 65 lojas pernambucanas nos estados de São Paulo, Minas, Paraná e Santa Catarina, que totalizam 90 mil metros quadrados de área bruta locável, zero vacância e contratos de mais de 10 anos em média. Nestes mesmos quatro estados, o fundo possui nove lojas locadas para o Atacadão e o Mineirão, totalizando 76 mil metros quadrados. São contratos de 20 a 40 anos. O fundo possui participação de 100% nessas lojas. O fundo possui uma participação de 34% em outro fundo, o SPVJ11, um fundo destinado a investidores profissionais, com foco em varejo alimentar, que está pagando um dividend yield na ordem de 7,4% no momento. Participação de cada categoria na receita, temos 48% da receita vinda da área de varejo em São Paulo, 13% na área educacional de São Paulo. Portanto, são 61% vindos no estado de São Paulo. Cerca de 11% vem do varejo no Paraná, 8,5% vem do educacional no Rio de Janeiro e 9% no educacional da Bahia. Essas são as maiores fatias aí de receita do fundo. Os contratos vencem depois de 2025, todos eles, sendo que 14% dos contratos possuem revisional em 2024. São 82% dos contratos corrigidos pelo IPCA e 83% desses contratos são atípicos. A área de varejo alimentício tem 48% de participação no fundo. A carteira de imóveis do fundo soma 1,8 bilhões de reais. São 370 milhões em fundos de investimento e 122 milhões em CRIs. O fundo possui obrigações no total de 136 milhões de reais. Detalhando essas obrigações,
A maior parte é referente aos imóveis macro, hoje Mineirão e Atacadão, inclusive com um CRI específico para essa transação. Esse CRI possui uma correção de IPCA mais 6,5%. O fundo está distribuindo cerca de 76 centavos por cota recentemente, sendo que existe ainda uma reserva não distribuída, que deve ajudar a manter a distribuição do fundo em patamares razoáveis. Ao contrário de outros fundos de tijolo, o HGRU está com vacância zero. Isso apresenta um impacto positivo no resultado como um todo, que é de um pouco mais de 13 milhões de reais por mês. Como grande parte da receita vem da locação, mas se a gente olhar um período de 12 meses, tivemos também ganhos de rendimento imobiliário computados no fundo. A vacância em um horizonte de um ano ficou em zero no período todo. Esse é um ponto positivo do fundo. O varejo não foi tão afetado pela pandemia, mas em compensação, a área educacional sofreu diversas restrições para a mobilização dos alunos em estruturas muitas vezes grandes das escolas e universidades. Comparando o rendimento do fundo desde o seu início em 2018, temos 61% de ganho, incluindo os rendimentos mensais, contra 17% do IFIX e 20% do CDI no período. Em termos de liquidez, o fundo consegue um patamar de mais de 2 milhões de reais de negociação diário, um nível bastante interessante de liquidez. Ele chega a quase 157 mil cotistas, aumentando consideravelmente o número de cotistas no último ano. A característica de pagamento de proventos mensais tornou realmente os FIs como uma categoria de investimentos que cada vez mais está caindo no gosto dos investidores na bolsa. O fundo fechou no mês anterior com uma cota patrimonial de 118,65, área bruta locável total de 431 mil metros quadrados e um patrimônio líquido total de 2,1 bilhões de reais. O fundo iniciou as atividades em abril de 2018 e é administrado pela Credit Suisse. Foram feitas 4 emissões de cotas até o momento. O HGRU é um fundo classificado na categoria mista, pois tem tanto imóveis voltados para a área educacional quanto para o varejo. Por isso, vamos compará-lo com um fundo educacional, o FCFL, e um fundo de varejo, o TRXF. Em termos de dividend yield, o HGRU tem um resultado muito próximo ao fundo educacional, apesar de sua composição ter uma parcela maior de varejo. O seu valor patrimonial está em um patamar muito mais elevado do que esses dois fundos que a gente escolheu para comparação. E é o que apresenta também o maior número de cotistas em linha com esse patrimônio líquido do fundo. Analisando agora os ganhos passados, a gente percebe que quem investiu há um ano praticamente empatou a perda com o valor do dividend yield. E há 2 anos atrás houve um ganho total que quase empatou com a inflação, mas ficou abaixo ainda da inflação. O valor da cota, depois de atingir um pico antes da pandemia, vem apresentando uma queda lenta nos últimos meses. Como já havíamos comentado, a cota patrimonial está em R$ 118 reais, e ele está sendo negociada com 4% de desconto em relação a esse valor patrimonial. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer o investimento no HGRU. Do lado positivo, ele é um fundo que tem uma maior participação na área de varejo alimentício, portanto, é um setor de maior resiliência a crises. Ele tem uma diversificação geográfica, os contratos atípicos e de longo prazo, vacância zero e é um fundo de boa liquidez de negociação. Em compensação, do lado negativo,
O fundo possui obrigações aí no total de 136 milhões de reais, não que essas obrigações chegam a preocupar no momento, mas são pagamentos que o fundo precisa fazer. Como a vacância também está em zero, o fundo já chegou no seu limite aí de dividend yield que pode render. Então, diferente de outros fundos que ele pode eventualmente, ele tem mais imóveis para alugar, o HGRU ele não tem essa margem ainda de ganho possível de acontecer. Ele já ganhou tudo que ele poderia ganhar. E o histórico recente não mostra rendimentos acima da inflação. Esse também é um ponto negativo desse fundo aí, de acordo com o histórico dele. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.